Vocês devem se lembrar do famoso discurso de Bill Gates, intitulado As 11 Lições de Bill Gates, proferido na colação de grau de universitários da Califórnia. Uma das lições ele dizia que antes de você querer consertar o planeta para as próximas gerações, arrume o seu quarto. Também existe um provérbio chinês que diz mais ou menos isso, em outras palavras. Antes de querer mudar o mundo, dê 3 voltas no entorno de sua própria casa. Faz todo sentido a gente pensar assim, porque se a gente quer alcançar um bem coletivo, a gente precisa, antes de tudo, olhar para quem está ao nosso lado, mais próximo de nós. É o famoso agir localmente para impactar globalmente. A pandemia nos trouxe isso. A pandemia trouxe essa reflexão para a gente, porque a gente ficou dentro de casa e a gente descobriu que dentro da nossa própria casa tinha muita coisa para consertar. Relações familiares, uma janela quebrada, um vizinho que a gente não cumprimentava. E aí, nessa mesma pandemia, eu tive a alegria de concretizar um projeto que estava na gaveta há quase 2 anos, que era o projeto de lançar um livro infantil com o título Como Posso Fazer o Bem? Esse aqui. Esse livro traz para as crianças os conceitos de voluntariado, doação, solidariedade, empatia, gentileza, sustentabilidade. Algo muito difícil de ser até abordado para as crianças, visto que elas precisam do concreto, né? De exemplos concretos para entenderem esses conceitos. Eu tenho 2 filhas, Marina e Isabela, e quando eu escrevi esse livro, Marina tinha 3 anos, aquela idade de uma criança muito curiosa, muito perguntadeira, muito questionadora, observadora das coisas do entorno. E a Bela, neném, de colo. E quando eu escrevi a história, eu entendi que para trazer para a criança uma história compreensível e encantadora, eu precisava seguir essa mesma linha de raciocínio de Bill Gates e do provérbio chinês. A personagem, a menina Marina, ela começa a entender que fazer o bem começa com ações simples no seu próprio espaço. Ao longo da história, ela vai expandindo esse olhar e vai entendendo que fazer o bem é uma sementinha muito poderosa, que na medida que a gente compreende e incorpora como uma responsabilidade, a gente passa a ter um olhar mais atento, mais cuidadoso. E ela passa então a perguntar para sua mãe, as duas num diálogo no livro, no qual ela busca entender o que é ser voluntário. Ela entende então que, além de organizar os brinquedos no seu quarto, ela precisava ter mais gentileza, mais empatia com os colegas na escola. Ela precisava, em algum momento, ela sentir que era preciso fazer algo mais, porque ela foi entendendo que fazer o bem é uma continuidade e é expansivo. Por isso, nesse encontro do Enates, algo diferente acontece. Ele é o segundo encontro na pandemia, o segundo encontro online. A gente estava acostumado a se ver, várias causas sociais a se encontrarem, a compartilharem riquezas, aprendizados, dificuldades. Em meio a uma palestra e outra, e tanto aprendizado, a gente se abraçava e a gente se dava as mãos. E agora a gente está nesse encontro virtual. E aí, a minha proposta para esse encontro é algo diferente. A gente fala, nós somos a própria concretude do bem. As causas sociais representadas aqui é a própria concretude.
instituições que cuidam de idosos, instituições que cuidam de adolescentes, instituições que cuidam de crianças, instituições que cuidam dos animais. Porém, a proposta aqui não é falar sobre o fim, é falar sobre o meio. É como preparar essa geração futura, essas crianças que são a nossa semente boa, para esse futuro, para ter esse olhar mais cuidadoso com o mundo. Eu sou Natália Simões, autora do livro infantil Como Posso Fazer o Bem. O meu primeiro livro foi um desafio grandioso, um desafio e tanto, mas de uma realização muito gratificante, né? Eu resolvi lançá-lo no Dia Nacional do Voluntariado, comemorado no dia 28 de agosto. Ele tem uma proposta de, a cada livro vendido, um é doado. E aí, em cada edição, uma organização social sem fins lucrativos é escolhida para receber a tiragem, parte da tiragem dos livros. Nessa primeira edição, a organização social escolhida foi o Novo Céu, instituição que tem um trabalho de 30 anos na valorização e cuidado da vida de crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral. O meu desejo, e eu acredito nisso, que os livros têm um poder de alcançar muitas pessoas. Livros são ferramentas poderosas de transformação, de educação cidadã. E agora, com o livro já lançado, as primeiras crianças já lendo o livro chegando em escolas importantes, chegando em várias casas, em vários lugares, e eu recebendo o retorno de pais, de educadores e das próprias crianças sobre o que elas aprenderam, o que elas sentiram com esse livro, é muito gratificante, porque a gente entende, então, que livros são, sim, ferramentas muito poderosas. No final do livro, depois que a criança o lê a história, ela tem um convite, tem uma lista uma lista numerada em que elas próprias, a partir do seu contexto, elas vão pensar em ações possíveis nessa linha de pensamento, começando pelo simples, pelo alcançável, o que ela, junto dos seus pais, junto de outras pessoas próximas, podem fazer, né, para melhorar a vida de alguém. Então, é extremamente importante a gente trazer para essa conversa, para esse encontro, as crianças, o nosso amanhã, o nosso futuro. Como, então, incentivá-las, como dar exemplo, como, então, inspirar essas crianças a fazer o bem, a ter consciência de que estão fazendo o bem ou que estão fazendo o mal. No período do lançamento, eu recebi essa pergunta, né, de jornalistas. O livro teve um alcance na imprensa e eu recebi essa pergunta: como então ensinar as crianças a fazer o bem? E eu respondi que, basicamente, a gente precisa, antes de dizer o que a criança tem que fazer, a gente ser exemplo. A criança aprende pelo exemplo. O exemplo é a ferramenta mais poderosa. Não adianta dizer, faça isso, doe aquela boneca que você gosta. Ela precisa entender o porquê, ela precisa ver alguém fazendo isso, entender que isso é bom. E um passo para trás. Antes de dizer sobre o voluntariado, de como incentivar o voluntariado nas crianças, a gente precisa de alguns despertares antes. Portanto, primeira coisa, incentive a sua criança a conviver com as diferenças, conviva com as diferenças e, mais do que conviver com as diferenças, respeite as diferenças. Tenha contato com a natureza, com os animais, frequentemente, porque assim
elas entenderão, elas conhecerão a natureza, entenderão que ela é extremamente importante a gente cuidar do nosso planeta. Digo mais, doe frequentemente. Escolha itens da sua casa, coisas que a criança possa ver, não necessariamente financeiramente, coisas materiais que ela possa observar, que ela possa ver você se desapegando, tirando da sua casa, do seu armário. Mas você não está doando porque está velho, você está doando porque alguém precisa e você não. Além disso, você pode também ler muitos livros com ela. Livros com essas temáticas, sobre o respeito às diferenças, sobre fazer o bem, sobre gentileza. Livros que tragam luz, que tragam amor a essas crianças. A criança, inclusive, a partir dos 4 anos, ela consegue já, ao ler uma história, ela se projetar nessa história, ela fazer conexões com a sua vida real. Por isso é muito importante. Mesmo que ela não seja uma leitora, leia junto com ela. Provoque reflexões, desdobramentos dessas histórias, aprendizados dessas histórias. Algo muito importante também, simples, é envolver a criança em afazeres da sua rotina, do seu cotidiano. Ela se sente importante. Dê essa autonomia. Esteja por perto, claro, mas dê essa autonomia. Experimente envolvê-la no cuidado da casa. Comece pelo seu entorno. A semente do bem, ela é tão poderosa que ela começa pequenininha, mas ela vai se expandindo. É isso que eu acredito. É por isso que o livro Como Posso Fazer o Bem foi lançado para as crianças. O nosso futuro, o nosso amanhã. É essa mensagem que eu queria trazer aqui para esse encontro de adultos, de pessoas já engajadas socialmente, não é? Então, fica o convite para você também fazer parte desse projeto de semear o bem junto com as crianças. Indique o projeto para alguma escola, para alguma empresa. Indique o projeto para outros pais, educadores. E vamos juntos semear o bem na infância.